Olá, sou Hilary O'Gorman Amado para o projeto AVA e hoje vamos fazer uma explicação sobre as expectativas para supervisão em ABA e eu também vou explicar os requerimentos para o conselho Kiaba e se você também quer clicar essa experiência para Kiaba com o conselho IBAL, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, para começar, é esperado que você se programar para a hora de supervisão e seguir um padrão de participação profissional. É sua responsabilidade rastrear suas horas para preencher o formulário ou o site. Caso de Kiaba, em um formulário, tem que preencher a planilha e um formulário também e mandar todo mês até dia 10 do próximo mês. Para a IBAL, fica no site deles, é muito mais fácil. Para não correr o risco de perder suas horas, é importante preencher por completo e corretamente os formulários do conselho. É a responsabilidade do candidato se informar sobre as exigências do conselho ou conselhos que está se candidatando. Embora a supervisora possa buscar lembrar o candidato, os formulários não vão ser assinados se não forem cumpridas as exigências. Eu sempre busco informar meu supervisionado sobre esses requerimentos, mas mesmo assim eu quero destacar que é sua responsabilidade se informar e seguir. É necessário mostrar que você está prestando atenção durante a sessão. Em especial, quando você faz em grupo, a gente vê vídeos próprios e de outros candidatos para praticar nossas habilidades de supervisores futuros. Então, mostra que você está prestando atenção. Sim, eu reparo quando pessoas passam uma meia hora no celular. Busque fazer perguntas, fazer comentários e dar dicas para cada vídeo se você quer obter uma assinatura para participação nessa sessão. Nem sendo seu vídeo, tem coisas que você pode apontar e buscar esclarecimentos, fazer comentários, etc. Fazemos supervisão para aperfeiçoar nossa prática técnica. Durante as supervisões, fazemos anotações para que possa mostrar futuramente que está colocando em ação esse feedback dado. Sim. Cada contrato deixa o direito de dois reagendamentos de sessão por contrato de 6 meses, sendo que o cancelamento seja feito mais do que 24 horas antes da hora marcada. Cancelamentos feitos em cima da hora ou acontecendo mais do que 2 vezes por contrato não terão o direito de reagendamento ou para registro para as horas de supervisão para o certificado. Mas, se o supervisionado tiver vídeo ou outro documento, um plano de intervenção comportamental, um currículo, relatório para enviar antes da hora da supervisão, isso sendo para supervisão individual. A supervisora pode usar essa hora para dar feedback sobre o vídeo, e sim, nesse caso, você pode registrar essa hora para o conselho. Cancelamentos feitos na parte da supervisora podem ser reagendados. Para supervisão em grupo, é diferente do que supervisão individual, quando tem a ver com reagendamentos, e não seria possível mandar vídeo ou documento, e o reagendamento seria só a remarcação no final do contrato. Ou seja, se as supervisões são quintas às 11 horas, por exemplo, você pode ficar mais 2 semanas nas supervisões depois do vencimento do contrato, se foram feitos dois cancelamentos com mais do que 24 horas de antecedência, mas continuando nas quintas-feiras às 11 horas. Não seria possível reagendar para outro dia e horário, porque o grupo vai se encontrar de qualquer forma, certo? Para supervisões em grupo, eu não aceito você mandar vídeo ou documento se você
não está presente na supervisão. Isso porque é um outro dinâmico em grupo, a gente tem que conversar, não tem tempo para fazer anotações ou te passar dicas sobre o vídeo. Tem que estar presente para essa supervisão ou reagendar para dentro dessas duas reagendamentos. Uma coisa sobre o exame, é importante saber que projeto ABA não garante nem prepare o aluno para passar. Apenas oferecemos os serviços de supervisão. A parte de estudar para a prova, o que você precisa fazer para passar na prova é estudar conteúdo ABA. Todo conselho tem uma lista de conteúdo que a ABA inclui também, que a aba tem essa lista, enfim. Mas a questão é que você precisa estudar isso geralmente durante a pós-graduação ou mestrado, você vê esse conteúdo. Ao mesmo tempo, temos uns treinamentos dirigidos para a prova, podemos abordar, inclusive é uma boa ideia a gente abordar esse conteúdo durante a supervisão, mas não é a propósito de supervisão eu não sou psicopedagoga ABA, não estou aqui para isso, faço a parte de supervisão, mas sim podemos ver esse conteúdo nas supervisões. Uma coisa que é obrigatório para todos os meus supervisionados, o uso de um plano de intervenção comportamental. Todos os seus clientes devem ter um PIC. Isso também pode, às vezes, as pessoas chamem de um protocolo de conduta, mas isso é um documento escrito que explica como lidar com um comportamento disruptivo. Tá? Então, geralmente, meus clientes têm entre um e três, até quatro ou cinco piques. Ah, vai variar, mas é muito raro o cliente que não exibe comportamento problema nenhum. Mas não trabalhamos com o bater papo sobre comportamento, somos analistas do comportamento e tudo que a gente faz vai dentro desse protocolo, desse plano de intervenção comportamental. Pedimos assinaturas das famílias para uso. Tá? Então, não deve acontecer nada com seu cliente em relação ao comportamento problema que não faça parte do PIC e não foi conversado antes com os pais. Beleza? Então, o que vai dentro desse PIC? A gente coloca qual comportamento é, colocamos uma definição operacional ou explicamos o que é essa birra, porque birra pode ser diferente para cada cliente, certo? Alinhamos os precursores e em que momento a gente vai dizer que o comportamento começou e terminou. Depois disso, vamos colocar um exemplo e não exemplo do comportamento para ficar bem claro sobre o que estamos conversando. Colocamos, por exemplo, a função. Mas já que somos analistas do comportamento, eu não vou aceitar simplesmente você chega na sessão, oh, Hillary, fulano tá me batendo, vamos escrever um pique, mas vamos alinhar primeiro qual é a função. E não vamos adivinhar, a gente vai fazer uma avaliação comportamental ou até montar uma análise funcional para ver direitinho qual que é a função desse comportamento. Então, eu sei que vocês vão chegar na supervisão, eu quero saber agora sobre exatamente o que fazer quando ele bate, tudo bem, mas a gente precisa de mais tempo. Vamos fazer nossa avaliação e análise do comportamento e depois vamos montar um pique por escrito. Não vai ser simplesmente conversado. Isso, vamos conversar também, mas não estamos aqui para bater papo sobre comportamento, mas fazer uma análise e montar um plano. A função, a frequência, nosso objetivo final, critério, gravidade, quando começou, antecedentes, o que provavelmente haveria que esse comportamento ocorresse. E, por fim, e o mais importante, vamos colocar estratégias proativas para evitar o comportamento e vamos usar estratégias reativas. Aconteceu o comportamento. E agora, o que fazemos?
certo? Ahn, Depois disso, eu quero ver todo mês um registro de comportamento problema. Eu quero ver os dados da frequência diária do comportamento problema. A birra aconteceu 7 vezes no dia um, o morder a mão, o hand-mouthing aconteceu 3 vezes. E assim por diante, todo dia a gente rastreia esse comportamento problema. Se vocês não estão vendo o currículo aqui, é claro que eu quero ver até toda a sessão, o currículo do cliente. Você vai trazer um vídeo, me mostre o currículo que estamos vendo aqui. Mas eu vejo que a maioria dos meus supervisionados já trabalham com dados, com gráficos de aquisição de habilidades. O que eu não estou vendo de forma consistente é o rastreio de comportamento problema e o que mais? Gráficos que mostrem a frequência. Eu não quero que você chegue, obrigada pela dica, tá diminuindo o comportamento problema. Se você não tem gráfico, não tem diminuição, não tem comprovação que nada está funcionando, cadê o gráfico? Então, como meu exemplo, aqui está a frequência diária dessa birra aqui. Aqui está a frequência diária desse de morder a mão, hand-mouthing aqui. E sabe o quê? Todo comportamento que você rastreia se refere a um plano de intervenção comportamental, certo? Você está rastreando a frequência de birra, então essa birra vai ter um plano de intervenção comportamental. Está rastreando a frequência de morder a mão, hand-mouthing. Eu quero ver que o hand-mouthing tem um plano de intervenção comportamental também. Sou muito chato, assim. Isso é muito chato. Mas enfim, todo mês eu também quero ver que você fez uma filmagem de pelo menos 20 minutos de aba estruturada. Se você quer focar mais em aba naturalista, você trabalha mais com intervenção precoce, tudo bem. Mas a gente precisa poder trabalhar com todo o público e tem clientes que têm mais repertório e conseguem ficar na mesa e fazer mais atividades. Nesse caso, nem faz sentido voltar para o início, só colocar tentativas embutidas. Eu quero ver todo mês que você também tem esse jogo de cintura e consegue fazer a aba estruturada com apoio de primeiro depois, ou primeiro atividade e depois vamos brincar de esconde-esconde. Eu também quero ver que você consegue usar uma economia de fichas. Primeiro a atividade, 2 fichas e depois a boneca, tá? Quero ver gráficos todo mês. Gráficos tanto de aquisição de habilidades quanto de, sabe o quê? A frequência de comportamento problema também pode ser a duração. Mas enquanto você está rastreando, beleza. Podemos também discutir, debater situações em que fica interessante colocar no gráfico mais do que um comportamento juntos. Esse morder a mão, o hand-mouthing está acontecendo muitas vezes quando a gente vê fuga de demanda. Vamos ver se tem uma relação e colocar no mesmo gráfico. Assim. Existem vários currículos para a seção aba, mas eu quero ver que você está usando algo que realmente é aprovado, como ABLS, AFLS, VB-MAP, PIC, além de protocolos aprovados de habilidades sociais, habilidades de segurança, etc., ou habilidades de função executiva. Se você está usando Portage ou alguma coisa que não é aprovado, é algo que a gente pode abordar nossas sessões. Podemos fazer treinamentos e praticar usando esses protocolos assim. Outra coisa eu quero ver é que o currículo do cliente engloba todas as operantes verbais. Eu quero ver que o currículo tem mando, status, linguagem receptiva, equeco, imitação, desempenho visual, habilidade de brincar, etc. Isso é imprescindível. Pode ser que às vezes você tem cliente nível 1 de TEA que tem 13 anos, que a gente está abordando mais coisas de habilidades sociais e função executiva.
beleza, mas eu também quero ver que a maioria dos clientes trabalham com todos os operantes verbais no geral. Pode ser que para que aba que eu peça uma justificativa de experiência. Pode ser não, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Todo mês, obrigatoriamente, você precisa me passar duas coisas. O formulário, que é isso, e também a planilha de Quiaba, mostrando suas horas. Obrigatoriamente. Se você não me passar isso até dia 10, eu não vou assinar. Você pode perder suas horas de supervisão. Isso é muito importante. Então, para Quiaba, tanto para CASP-S quanto para Quiaba, eu quero ver as datas, o tipo de experiência, geralmente videoconferência, grupo individual, qual que foi o conteúdo que foi discutido, duração de uma hora e se foi feito observação do cliente. Obrigatoriamente, para que aba, todo mês você tem que fazer uma sessão com o cliente ao vivo durante a supervisão. Não, não pode ser por vídeo. O que acontece? Ele cancelou, eu deixei até o final do mês. Eu não assino. Então, é muito importante que você vai atrás de garantir, faz no início do mês para garantir que se ele cancelar, a gente marca em outro dia, mas obrigatoriamente todo mês tem que ter um contato com o cliente. Também pode trazer mais vídeos, é muito interessante ver, mas uma vez por mês tem que ser ao vivo com o cliente. Importante lembrar que você tem que acumular horas diretas e indiretas, tem que colocar isso. Isso fica à direita na planilha, mas eu coloquei aqui em cima para encaixar na tela. Mas, enfim, tem que colocar as horas indiretas, diretas e as horas total de supervisão. Importante, as horas de supervisão ficam como parte desse total. Então, se foram 4 horas de supervisão, você tem que chegar em 80 no final, não em 84, certo? Então, esses números de horas diretas e indiretas vão ficar um pouco quebrados, certo? Porque 38 mais 38 mais 4 fica 80. Muitas vezes, quando meus supervisionados ficam preenchendo, eles colocam 40, 40 mais 4, 84 horas. Não pode ser. Você vai chegar num total que vai ser 20, 40, 60, 80, e às vezes o mês que tenha 5 semanas no mês, 100. Mas é raro, tá? Então, vai ficar com um número fechado que é enfim, que vai ser um desses números, 20, 40, 60, 80 ou 100, beleza? Ahn, Dentro do formulário, coloquei em inglês, porque o conselho passa essas informações em inglês, tá? Mas você vai colocar as datas das supervisões, se foi individual ou em grupo, o período da supervisão, geralmente dia 1 até dia 30 ou 31 do mês. A, B, C, aqui seria A seria as horas diretas, 38 no caso, no exemplo. B seria as horas indiretas, 38 no caso. E o número de supervisão feito durante o mês individual, grupo 3 por exemplo, com um final de 80 horas de experiência. Beleza? Aqui embaixo você tem que colocar tudo o que aconteceu durante aquele mês. Esse aqui, observação do supervisionado por vídeo, é obrigatório todo mês. E não é para só preencher, é para fazer aquele contato com o cliente ao vivo que eu falei antes. Faça no início do mês para garantir, mas se você não colocar esse X aqui, ou sinaliza que, ou destaca que foi feito isso, eu não assino. Eu preciso assinar todo mês dizendo que você fez, sim, uma supervisão com observação do cliente, ao vivo. Seja ciente que uma justificativa a mais de horas pode ser pedido para o BACB, eu tinha que preencher
toda horinha de supervisão que eu fiz. Lembrando que no formulário você colocou, né, no nosso exemplo, a gente colocou 38 horas diretas e 38 horas indiretas, então você teria que dizer, na segunda-feira de 8 até meio-dia, fiz 4 horas indiretas montando o relatório. Ah, Geralmente eu não peço isso, mas se, por exemplo, um mês, porque as horas indiretas de montar gráfico, relatório, fazer uma análise, essas horas são mais difíceis de obter. E o que é mais importante no nosso trabalho é fazer aquelas supervisões diretas com o cliente ao vivo, certo? Para alinhar como foi a sessão, dar dicas para o aplicador aba e tal. Então, se você colocar no formulário no final do mês, eu tinha 100 horas indiretas. Pode ser que eu peça uma justificativa a mais, uma explicação de toda a horinha, o que você fez aquele dia e quanto tempo, porque algo muito diferente vai chamar a atenção, certo? Geralmente eu não peço, mas se eu pedir, geralmente uma vez em cada supervisão eu vou pedir cada pessoa me passar essas informações. É normal, não fica ofendida. Mas se você poderia me passar de qualquer forma, eu quero ver que você sabe a diferença entre horas diretas e indiretas, porque se a gente chegar depois de 4 meses assinando os seus formulários e você me diz, eu não sei a diferença, eu coloco qualquer coisa, não fica válido, as horas feitas até aquele momento, certo? Então, é importante deixar alinhado, e garantir que você saiba, antes de começar, quais são as horas e garantir que você está rastreando e mostrando para mim, em certos momentos, que você sabe que está rastreando suas horas e você sabe a diferença das dois, tá? Agora, eu vou explicar um pouquinho sobre a Kiaba e os requisitos especiais de Kiaba em especial. Também vou mencionar como clicar nisso com o IBAN, para quem tiver interesse. Vamos lá, vou só compartilhar minha tela aqui. Ok, requerimentos de Kiaba. Só para mencionar, Kiaba tem dois certificados. Tem o certificado de KBA, que seria o supervisor, analista do comportamento, que faz o currículo, faz o acompanhamento certinho. CASP-S seria o certificado um pouco embaixo, que seria mais um coordenador ABA que acompanha o cliente, mas ainda tem supervisão de um supervisor, beleza? Para o certificado QBA, são requeridos 1.500 horas de trabalho no campo supervisionado com um mínimo de 900 horas de indiretas na função de supervisor ou desenvolvimento de programa. Os deveres incluem, mas não estão limitados a realizar avaliações funcionais, revisar dados, treinar funcionários ou pais, defender em reunião de equipe. Até 600 horas diretas também podem ser realizadas com serviço direto. Esse serviço direto pode ser você mesmo aplicando, ou pode ser você no papel de supervisor observando e dando feedback para um aplicador aba aplicando, certo? As horas de trabalho de campo direto são acumuladas durante a supervisão do trabalho de campo e são de natureza direta. Essas horas permitem que o supervisionado forneça terapia e ou instrução direta, pode ficar observando o aplicador aplicando também, durante seu trabalho de campo. Este requisito não pode ser superior a 40% da sua experiência de trabalho no campo. Só lembrando que tinha só até 60 horas que podem ser essas horas diretas. As horas não podem ser acumuladas antes de um candidato realizar seu primeiro curso na sequência de cursos QIABA. Para o certificado de CASP-S, que seria mais nesse nível de coordenador ABA,
1.000 horas de trabalho de campo supervisionados com um mínimo de 600 horas indiretas na função de supervisor ou desenvolvimento de programas são requeridos. Os deveres incluem, mas não estão limitados a realizar avaliações funcionais, revisar dados, treinar funcionários ou pais, defender em reuniões de equipe. Somente até 400 horas diretas podem ser realizadas com serviço direto com a presença do cliente. Beleza? Ah, Pense assim, se a criança não está presente, se você está montando o relatório, o currículo, um plano de conduta, plano de intervenção comportamental, assim, PIC, avaliando dados, montando gráfico, criando protocolos de ensino, lendo artigos em preparação para uma intervenção, fazendo treino parental ou de outros profissionais do cliente, isso é uma hora indireta, beleza? Ah, Quando a criança está presente, existem duas categorias, assim. Você está especificamente aplicando análise funcional ou protocolo de avaliação de habilidades, como VB-MAP, ABLS, PIC. Isso é uma hora indireta. E isso é o mais importante. Se você quer clicar essas horas com IBAL, é muito importante saber que para IBAL, quando a criança está presente, é sempre uma hora direta, ou seja, uma hora de implementação para IBAL. Eles têm nomes diferentes, hora de programação e implementação. Ah, quando é uma hora indireta, é sempre programação. Quando a criança está presente, sempre é uma hora de implementação. Beleza? Ah, It's- Enfim, se você está especificamente aplicando uma análise funcional ou aplicando um protocolo de habilidades, é uma hora indireta. Se você está aplicando ou observando ou até aplicar e dando feedback, isso seria uma hora direta. E também para a IBAN, isso seria uma hora de implementação. Beleza? Quem rastreia suas horas é você. Mesmo que cabe ao projeto ABA assinar para as horas feitas durante o mês, quem precisa rastrear as horas ao longo do tempo é o candidato. Você tem um limite de horas diretas, por exemplo, e sua responsabilidade fica acompanhando isso. Se o supervisor chega e faz, é você que sabe que se ainda está colocando um monte de horas diretas nos formulários e você ultrapassa e fica sem poder usar essas horas porque você ultrapassou esse limite de horas diretas, isso é sua responsabilidade, não é a responsabilidade do supervisor. Beleza? Se você acumular mais do que 400 horas diretas para CASP-S ou 600 horas diretas para Kiaba, é você que tem que reparar e buscar obter mais horas. Eu vou buscar encorajar você a montar uma planilha e tal. Eu não quero que você ultrapasse e fica fazendo supervisão indevidamente para horas que você não pode usar. Mas mesmo assim, é você que precisa fazer esse trabalho de acompanhar. É importante ir rastreando os totais desde sempre para não ultrapassar o limite de horas que se pode usar. Ou seja, se não prestar atenção, você corre o risco de acumular horas que não podem ser usadas. Isso é interessante sobre a IBAL, porque você rastreia todas as suas horas no site e eles vão te mostrando os totais, tá? As horas não podem ser acumuladas antes de um candidato realizar seu primeiro curso na sequência de cursos de CASP-S, também, beleza? Para CASP-S, você precisa ter pelo menos 18 anos, possuir no mínimo um diploma de bacharel de uma universidade credenciada, completar 8 horas de curso de supervisão,
O treinamento deve ser concluído dentro de 5 anos após a aplicação. Tem que ter concluído 180 horas ou 12 horas semestrais de universidade de crédito de cursos aprovados pelo ABAI. Tem que passar um formulário de recomendação preenchido por um supervisor. Trabalho de campo supervisionado de 1.000 horas, passar no exame. Horas que não vão contar. Participação em reuniões que não são específicas do processo de planejamento centrado na pessoa. Implementação de planos que não são práticas baseadas em evidências. Documentação, além da coleta de dados, notas do progresso, gráficos ou outros documentos necessários relacionados ao processo de planejamento centrado na pessoa. Para CASP-S é importante saber que é obrigado a reunir-se com seu supervisor durante 5% do tempo em que presta serviço diretos com a cliente todos os meses. A supervisão de 5% pode ser feito remotamente utilizando software que atenda aos requisitos de privacidade, como programa de videoconferência compatível com RIPA, porém, um dos contatos deveria ser presencial ou ao vivo por videoconferência de mínimo de 1 hora, certo? Então, destacando, uma vez todo mês você tem que fazer um contato com o cliente, com o supervisor presente, todo mundo ao vivo, tá? Senão, você não pode obter assinatura, não pode registrar essas horas, do mês inteiro de supervisão. Então, é muito importante, eu indico fazer no início do mês. Uma vez que CASP-S tenha completado as 1.000 horas de trabalho de campo e tenha sido certificado com CASP-S, a taxa de supervisão é reduzida para 2% por cada período de 3 meses. Um contato deve ser individual por no mínimo 1 hora. 50% das horas de supervisão podem ocorrer em grupo. Então, isso é um detalhe muito importante sobre CASP-S. Esse certificado não é uma licença para ser analista do comportamento sem supervisão. Não. Muito pelo oposto, você é obrigado a fazer supervisão contínua até que você chegar, se for o caso que você quer fazer certificado de QBA ou IBA, mas CASP-S requer essa supervisão contínua. Tá? Então, esses foram os requisitos para a supervisão, expectativas para a supervisão em aba e requerimentos para o conselho de QIABA. Querendo mais informações sobre como clicar essas horas com EBAN, só falar comigo, é bem fácil fazer os dois conselhos, cumprir os requerimentos dos dois conselhos ao mesmo tempo, só tem que deixar claro desde o primeiro momento que você quer fazer isso e seguir os requerimentos dos dois conselhos ao mesmo tempo. Obrigada.